Bem, irmãos, estamos aqui no nosso terceiro dia de retiro espiritual do Carnaval de 2026. Hoje então, segunda-feira pela manhã, enquanto muita gente por aí está de ressaca da festa da noite, ou estão chorando no IML por causa de parentes que morreram de hoje para trás, outros estão enterrando jovens, adultos, por causa dos efeitos do carnaval, de tanto desastre de carro que teve, tanta bala perdida, e outros problemas que aconteceram no carnaval. Mas nós estamos aqui para dar nosso melhor da nossa relação com Deus, porque fazendo isso a gente ganha muito mais. Amém? Tá. Então nós estamos filmando essa mensagem para que aqueles que não puderam vir hoje no retiro, que foi muita gente que a gente convidou e outros da nossa denominação não puderam vir, depois eles possam pegar a nossa plataforma do YouTube, esse ensino que foi dado aqui hoje. Que amanhã também temos o mesmo ensino, nesse mesmo horário. O tema é a diferença entre o carnal e o espiritual. Vamos falar hoje, vamos falar amanhã, em nome de Jesus. Então, nosso tema base para hoje é 1 Coríntios 3:1. O dia amanhã, a diferença do espiritual para o carnal é Gálatas 6, 7 e 8, mas é amanhã, tá bom? Hoje, quero ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Corinto, irmão, não é uma placa de uma igreja. Na época que Paulo escreve, há 2000 anos atrás, não existia placas de igrejas. O cristianismo era muito perseguido e as igrejas eram muito pequenininhas por causa da perseguição. Então tinha igreja que tinha 5 membros, outro que tinha 2 pessoas, espalhado nas cidades por onde Paulo envia essas cartas. Outros tinham 50, outros tinham menos. Eles se reuniam nas casas dos que se convertiam, ou então debaixo de uma caverna, debaixo de uma árvore. Aquilo eram as igrejas daquela época, porque na época quem era pego, sendo cristão, eles eram presos, maltratados e mortos, principalmente no local onde tinha muito povo de Israel, que era chamado de judeus, também chamado de hebreus, também chamado de israelitas. Eles perseguiram demais. Sangue de Cristo. Aqui é o celular. Está dando um alarme, certo? Então, aos Coríntios 3. Então, Corinto é o nome de uma cidade onde Paulo morou naquela cidade evangelizando. Passou mais de 1 ano evangelizando aquela cidade. Depois ele sai daquela cidade, continua evangelizando um monte de outros países. E agora ele está, há muitos anos depois, escrevendo essa carta. Tá certo? Então ele escreve essa carta porque a Bíblia diz que ele soube de comportamentos que estavam acontecendo em Corinto, que eram comportamentos anticristãos. Por isso ele escreve esse texto aqui, 1 Coríntios 3, em diante. Ele diz assim, preste bem atenção, vou ler na minha Bíblia, na tradução de Almeida, revista corrigida, está mais perto do original. Ele diz assim, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Aí ele entra no verso 3, que é onde eu vou encerrar. Diz, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre nós inveja, característica de um carnal, inveja. Segundo, contenda, briga, confusão,
língua de cobra contra o outro, né? Que mais? Dissensões. Nós vamos já estudar o que é isso aqui. Aí ele diz: não são porventuras carnais e não andais segundo os homens. Ponto. Então eu quero falar para você do tema de hoje, que é a diferença entre o carnal e o espiritual. Para a gente vir para cá para explicar o que está acontecendo aqui, 1 Coríntios de 1 ao 3, você precisa entender primeiro o que é um carnal. Carne é uma expressão que Paulo usa em Gálatas 5, 19 a 21, que nós vamos já ler. E também em outros textos, onde carne é algo que quer dizer eu. O meu eu, quando Deus ainda não conseguiu evangelizar esse eu. Ou melhor, quando o evangelho ainda não penetrou em áreas da nossa vida. E a gente continua vivendo igual vivíamos lá no mundo, quando a gente não conhecia nada da Bíblia. Então, Paulo está em outro país e soube que tinha multidão de gente na igreja, chamado por ele aqui de carnal. Então, primeiro que eu vou dizer para você, carnal, na visão da Bíblia, pode ser uma igreja inteira, basta querer viver igual a gente vivia antes de ser cristão, ou pode ser alguns membros de uma igreja. Tá? Espiritual, que é um espiritual, que ele disse aqui em 1 Timóteo, Coríntios 3, 1 diante. Não vos pude falar como a espirituais. Então, o que é um espiritual? Espiritual, irmão, não é quem canta, não é quem está em igreja, não é quem usa a Bíblia, não é quem tem curso de teologia, não é quem é pastor de igreja, não é isso que é espiritual. Espiritual é aquele de, 2 Coríntios 3, 17, onde Paulo diz: onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Então, o espiritual é onde o Espírito Santo habita. E se ele habita, João 16, 7 e 8 diz: quando o Espírito Santo está em mim, primeiro ele me convence do pecado e da justiça e do juízo. Se ele está em mim, ele me torna uma pessoa espiritual. Porque agora eu vou viver buscando as coisas que o Espírito Santo vai me ensinar. E uma das maneiras de ensinar é como está na Bíblia. A outra é ele usar alguém para falar. Outra, ele vai ser um Deus pessoal. Ele vai falar contigo em sonho, visão, revelação. Como diz Pedro em Atos 3, 17. Ele diz que Deus vai derramar seu Espírito, com letra maiúscula. Toda vez que você encontrar a palavra Espírito, com letra maiúscula, na Bíblia, é apenas o Espírito Santo. Então, em Atos 3, 17, Pedro diz: Deus vai derramar seu Espírito sobre nós e vamos ter por isso revelação, visão, profecia, etc. Quer dizer, ele vai usar várias maneiras de se comunicar conosco, porque ele quer ser um Deus pessoal. Isso é uma vida espiritual. E a vida espiritual não é baseada na vida do outro. Não. É baseada na minha relação com Deus. O Moisés da Bíblia foi espiritual porque tinha um relacionamento com Deus. Paulo foi um homem espiritual porque ouvia a própria voz de Deus. E na época não tinha a Bíblia escrita. Presta atenção. Eu vou falar para você o que é uma das coisas importantes para ser espiritual. Quando Paulo escreve essas cartas aos Coríntios, lá não havia ainda o Evangelho de Mateus escrito, nem o de João, nem o de Marcos, nem o de Lucas. As cartas de Paulo estavam começando a chegar, porque apenas 40 anos depois da ressurreição de Cristo, que foi escrito o primeiro livro da Bíblia. Então eles só tinham na mão o Antigo Testamento. E aquilo eles se baseavam para
Tudo que os pregadores falavam, eles olhavam para o Antigo Testamento e oravam. Deus, me confirma isso aqui. Me mostra isso aqui. Isso aí é ser espiritual. É falar com Deus. E Ele mesmo confirmar. Por isso Ele é um Deus de Moisés, que se relacionava o Deus de Abraão, o Deus de Adão, antes da queda, que Deus vinha pessoalmente para falar com ele. O nome disso é espiritual. Que qualquer membro da igreja pode ser, desde o porteiro, desde o que limpa o banheiro, qualquer um pode ser espiritual. E tem que ser, diga para teu irmão, tem que ser. Primeiro, porque tem que ser espiritual. O Paulo está dizendo em 1 Coríntios 3, do seguinte: eu não pude falar com vocês como espirituais, mas como carnal. Primeiro problema para quem não quer ser nunca um espiritual. Primeiro, Deus não pode falar com a pessoa. Segundo, Deus não pode usar ninguém para falar. Por quê? Ele vai se zangar. Ele vai dizer, vou embora dessa igreja. Porque você está dizendo isso, isso, isso e isso. Que eu não quero mudar. Porque sou apaixonado pela minha carne, que quer dizer meu eu. Então, o primeiro problema de muita gente não ser espiritual é porque tem áreas da vida dele que o pregador de uma verdadeira igreja, não da igreja falsa, que numa igreja falsa vão te enganar, dizer que é só louvor, é só cantar, só pregar, só trazer isso, fazer aquilo, mas certas coisas que o carnal usa, se ele não falar, ele também é carnal, aquele pregador não é espiritual. Então, primeiro problema de quem é carnal: Deus não tem como se comunicar com ele. Outro problema do carnal, em 1 Coríntios 3, ele não lê a Bíblia. Que uma das maneiras dele ser carnal, Deus vê que ele é carnal, porque na Bíblia ele não tem interesse de ver nada. Pode falar. Pronto, gostei. A minha irmã, Nadiele, fez uma pergunta. Quando uma pessoa sai da igreja, que na verdade a expressão não é sair da igreja, é sair da relação com Deus. Porque quando alguém sai da igreja, a primeira coisa, ele quebrou um laço espiritual, destruiu um laço espiritual. Tá? É como se fosse um marido e uma mulher, que Jesus compara. Em 2 Coríntios 11, 2, Paulo diz, eu quero te apresentar como uma virgem pura ao marido, Cristo. Então, sair da igreja é o que acontece depois, que primeiro ele quebrou uma aliança com ele e Deus. Por isso que ele foi embora. Não quer mais ouvir nada. Mas como você falou, se ele decidir voltar para se relacionar com Deus, uma das coisas que ele quer estar na igreja. É apenas um dos sintomas de que ele quer ser uma pessoa espiritual. A outra é ele mesmo falar com Deus. Que Deus está em qualquer lugar, dentro do mato, onde você estiver, dentro do banheiro, no teu quarto, no colégio. Qualquer lugar, na igreja ele está. Mas por que eu tenho que ir para a igreja? Porque ela vai ter um ensino que tu não pode ter no colégio. Não pode sozinho aprender, sozinho. A não ser que tu queira buscar, pagar um preço que a igreja primitiva pagou. Como eu disse, a maioria não tinha a Bíblia na mão. Os primeiros 40 anos de cristianismo. E eles ouviam o que os pregadores falavam e iam orar. Fala comigo, Senhor. Me confirma essa palavra. Eu quero viver a tua palavra. Não é o que o pregador Wagner está dizendo, ou Paulo, ou João, ou o Papa Francisco. Não, eu quero saber, Deus, o que o Senhor me confirma da tua palavra. Pronto, você é uma pessoa espiritual, ou melhor, ele quer ter sua relação com o Espírito Santo. Então, se ele volta, ele saiu, foi embora e quer voltar, ele agora passa a ser uma pessoa espiritual. Por quê? Porque se ele aprendeu sobre o que é ser o espiritual e o carnal, e as consequências de ser um carnal, que nós vamos já ler aqui, então ele vem
para aprender. Ele quer aprender, ele quer ser um cristão, porque a palavra cristão quer dizer imitador de Cristo. Primeiro, quem não está imitando Cristo, está imitando quem? O diabo. 1 Timóteo 5,15, desviado está seguindo Satanás. Então, muita gente está seguindo o diabo e não sabe. Por isso a gente vem para dizer para ele, venha ser uma pessoa espiritual. Quem vai ganhar é você. Ou melhor, o diabo não vai mais poder te influenciar. Porque tudo que ele quer primeiro é que você seja um carnal. Ou melhor, que você viva na igreja cantando, pregando e orando, mas é igual você viveu no mundo, tá? E não quer mudar. O diabo fica dizendo, sai dessa igreja, vai para outra, que não ensina, que você aprende na igreja Ministério Só Jesus Liberta. E em outras que pregam a mesma verdade. Amém? Amém. Então eu quero agora falar sobre o carnal espiritual. Primeiro problema do carnal, ele não se submete à palavra de Deus. Deus fala e ele diz, é contigo, ou é com fulano, mas comigo não. Isso aí é característica de um carnal. Deus não pode falar com ele. Segundo, ele diz aqui, ó, 1 Coríntios 3, eu vou ler de volta o texto. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Olha aqui a comparação que ele faz. O menino, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Aquele meninozinho mais novinho que tem, tá aqui um bem aqui, ó. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Nick! Quantos anos o Nick tem? 2 anos? Tá bom, vamos dizer que ele tem 2 anos. Ele tem 1 ano. Hein? 1 ano. 1 ano, né? Tá. O Nick tem 1 ano de idade. Nasceu há 1 ano atrás. Se eu disser para Nick, bem aqui, Nick, vamos ler a Bíblia. O que é que tu acha que ele vai dizer para mim? Nada! Nada! Ele ainda nem fala. Como que ele vai ler a Bíblia? Se eu disser, Nick, você que está fazendo isso de errado, errado. Ele não sabe nem dizer nada, porque ele não sabe o que é o certo e o errado. Não aprendeu porque é uma criança. Não tem como aprender porque é um menino. Olha o que Paulo está comparando aqui. Quando eu não quero ouvir, eu sou comparado àquele meninozinho de 1 ano ali. Então significa que às vezes a gente já está na igreja 6 meses, 1 ano, e às vezes até 10, 20 anos, ainda está reagindo igual esse menino bem aqui, o Nick, de 1 ano de nascido. Bem, agora olha o problema. Quando Paulo escreve aos Coríntios, que ele diz, vocês são carnais, 1 Coríntios 3:1, já fazia, irmão, mais de 6 anos que ele tinha fundado aquela igreja. Muito mais de 6 anos ele havia fundado aquela igreja. E ele dizia, vocês são carnais. Ele podia estar dizendo, não, é só 2 pessoas da igreja, para quem eu me refiro. Ou, é só 50 pessoas, porque Corinto tinha muitos locais, como eu disse, não era uma placa só, como se fosse aqui, ó, nesse bairro onde estamos. Vamos dizer que não tivesse nenhuma igreja aqui e fosse a carta só para cá, mas não. Nós sabemos que num bairro como esse de São Luís, em qualquer bairro de São Luís, tem multidão de igreja cristã. Em cada bairro. Assim era em Corinto. Quando Paulo fundou, era numa casa de fulano, outra na casa de Beltrano. Muitas casas em Corinto já havia recebido o evangelho de Paulo. Bem, mas ele depois escreve e diz, vocês são carnais. Então, ele está falando com todos os membros que estavam naquela cidade. Corinto é na Grécia, irmão. Se você botar no YouTube, locais onde Paulo passou em Corinto, hoje, na Grécia, você vai ver o tanto de guia turístico levando hoje pessoas para mostrar onde funcionavam a igreja de Corinto, pessoas que se reuniam
Paulo andou, lugar onde ele ficou preso. Tem lugar até onde ele ficou preso. O que guia turístico leva lá hoje para mostrar? E Grécia a capital, hoje é Atenas, na época era Corinto. Era a cidade maior que existia na época na Grécia. E lá, então, Paulo funda uma igreja e agora ele encontra esse problema na igreja. Você acha que se hoje nós estaríamos precisando de um versículo desse, de ler isso, de estudar isso, se também a gente não tivesse pessoas que precisassem desse tipo de alerta, pessoas que a gente chama e diz, irmão, tem estudo bíblico hoje, aí vem 10, 20, cadê os outros, onde estão? Irmão, está na adoração, aí cadê os irmãos, cada um correndo para fazer o que quer, sei que tem alguém estudando, trabalhando, isso é outra coisa, outros estão doentes, isso é outro problema, isso não tem nada a ver com ser carnal ou espiritual, tá bom? Nós estamos falando daqueles que, na hora que Deus precisa chamar a gente, que a gente tem que demonstrar para Deus ser espiritual, a gente vai para o shopping, vai para a praia, vai namorar, prefere ficar no TikTok do que estar nas coisas de Deus. O nome disso é ser carnal. Então tá aqui, ó, carnal. Antes de eu vir para cá, para o texto, quero que você pegue agora Gálatas 5:19. Consequências de eu ser um carnal. Paulo aqui não está perguntando ou avisando que se eu praticar obra da carne agora, amanhã, isso é problema. Não, ele está dizendo, quem vive, quem se apaixona, quem se escraviza, quem não quer sair das obras da carne, primeira coisa, Gálatas 5:19, ele diz, não vai entrar no céu. Olha o perigo! Não vai entrar no céu. Os carnais, pode ser um pregador da igreja, pode ser quem ora muito, quem canta muito, não entra no céu. Então, Gálatas, eu vou ler o texto. Cartas para os Gálatas, 5, 19, diz assim, ó, porque as obras da carne, eu vou trocar o termo as obras da carne por essa expressão bem aqui, a vida que eu era apaixonado quando eu vivia antes de ser um cristão. Porque todo cristão tem que ter as duas fases. Uma quando ele não é cristão e outra quando ele é cristão. Quando ele não é cristão, ele usa isso bem aqui chamado obra da carne. Ou em uma área, ou em duas ou três, ou em outras que nós vamos falar aqui. Em alguma dessas áreas, ele continua não sendo cristão, mesmo estando nas igrejas, e no céu não tem vaga. Paulo foi que disse aqui. Gálatas 5:19 diz, ó, porque as obras da carne são manifestas. Sublinha a palavra manifestar aí, por favor, para você entender o que aquele Paulo está dizendo. Ó, as obras da carne são manifestas, as quais são, primeiro, prostituição. Essa é a minha tradução mais antiga, hein, irmão? Cuidado com a tradução mais moderna. Muitos pregadores do Satanás, que não querem se libertar de coisa nenhuma, fizeram certo tipo de tradução para ele mesmo não ser acusado daquilo que ele ensinou na Bíblia. Então o que ele fez? Muitos tradutores excluíram das traduções da Bíblia, porque ele mesmo fuma, bebe, trai mulher dele, tem ódio, rouba, é gay e faz as traduções roubando muita coisa do original. Mas aqui a tradução mais antiga, por favor, acompanhe do jeito como está aqui, diz 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria. A palavra lascívia, a maioria das Bíblias não existe, tá? Só nas traduções antigas. Eu vou já falar para você o que é.
lascívia, verso 19. 20 diz: idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Então, olha aí, às vezes você esteve lá antes de ser um cristão e tem coisas daqui que você nunca praticou, mas tem outras que você praticou e arrasta isso como uma mala para dentro do teu cristianismo. Você vai com o colégio, vai para o colégio com essa mala. Você vai namorar, leva esta mala. Você vai para o trabalho, leva esta mala. Vai brincar com teus coleguinhas na rua, leva esta mala. Qual? Obra da carne. Se você morre lá de um acidente de carro, de bala perdida, um tsunami, como tem multidão de tsunami todo dia acontecendo em um monte de países, está matando muita gente, que aqui diz, não entra no céu. Vai acontecer o quê? Vai para onde? Isso aqui está dizendo, Gálatas 5:21, quem faz isso não entra no céu. Só tem 2 caminhos, diz a Bíblia, Mateus. É tema de um dos livros que eu escrevi. Você sabe, a gente já escreveu mais de 100 livros com um monte de tema. E eu nunca vendi livro para ninguém, eu faço é dar pelo Zap. Então nós damos para você pelo Zap, nossa escola bíblica em áudio, que temos todo dia em áudio. Eu dei para você um dos nossos livros chamado As Duas Eternidades, baseado em Mateus 25:46, que Jesus disse, uns vão para o tormento eterno, outros para a vida eterna. Então só tem 2 caminhos depois da morte. Que vocês não venham com um retiro desse para brincar, mas principalmente para aprender. Que se você morrer hoje, você pode ser filho de crente, pai de crente, parente de crente, mas se não é crente, crente é quem crê no que está escrito e pratica. Se não é crente, não tem jeito de chegar no céu. Então, o que nós estamos falando aqui é isso aqui, ó, obras da carne. Ele diz aqui, Gálatas 5:19, as obras da carne são manifestas. Eu pedi você para sublinhar, para relevar essa expressão, porque eu quero te explicar por que Paulo disse o que significa manifestar. Querido, presta atenção. Quando eu era um bêbado, só para te entender, e eu estava lá naquelas festas doidas, como um bêbado há mais de 30 anos atrás, antes de me converter, no lugar onde eu estava, tu acha que eu estava escondendo que eu era bêbado? Não. O homem gay que se veste de travesti na rua, ele está querendo esconder ou está querendo manifestar? Então o que é manifestar? Eu quero que todo mundo veja. Eu quero que todo mundo aceite como eu sou. Por isso eu me mostro. Quero que todo mundo aplauda o que eu amo da minha carne. Isso quer dizer manifestar. Não escondo. Isso quer dizer manifestar. Então, no lugar onde a gente está, as nossas amizades, no casamento, em qualquer outro lugar, eu faço as obras da carne, que eu quero que todo mundo veja, porque eu quero que todo mundo entenda que eu sou carnal. Então, diferença logo aqui entre o carnal e o espiritual. O carnal, ele quer que todo mundo veja que ele é carnal. O espiritual, ele quer que todo mundo veja que ele mudou. Ele agora é espiritual. Ele começa a dizer, isso aqui não quero mais. Isso aqui me leva para o fogo do Apocalipse 20:10. Isso aqui, Gálatas 5:19, me leva para o fogo de Mateus 25:30, onde Jesus disse, lance o servo inútil nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dentes. O que é um servo inútil? De Mateus 25:30. Ei, nós estamos aqui? Amém? Estamos aqui. Tá. O que é um servo inútil de Mateus 25:30? Eu sou útil para a minha carne, para o meu eu, para os meus vícios,
minhas idolatrias, minhas vaidades, minhas depravações. Sou útil para todo mundo me ver como mundano, mas não tenho utilidade para Deus, para dizer para alguém, seja como eu, que eu era como tu. Deus me libertou disso. Não sirvo mais o diabo. Seja como eu, que é o grande propósito do cristianismo, irmão. É a gente se libertar das obras da carne, procurar viver uma vida no Espírito, para a gente ajudar a pessoa a sair desse mundo, principalmente do carnaval que está aí. Que eu também estive lá no carnaval. Tá bom, irmão? Vivia bêbado. Quantas vezes eu enganei minha esposa? Uma vez eu estava de plantão. Eu estava de plantão no tempo na delegacia central, que eu era um policial. Vocês estão me ouvindo ou não? Então eu era um policial civil. E um desses dias de carnaval, eu enganei minha mulher. E disse, estou de plantão até tal hora. Mentira, eu fugi do plantão. Larguei lá, fui embora. Onde eu fui? No carnaval. Atrás de mulher alheia, cachaça, satanás. Cheguei no outro dia em casa, quase morto de bêbado. E a mulher disse, que é isso aí, rapaz? Eu estava no plantão. Tu é um mentiroso sem vergonha. Que plantão é esse de polícia? Tem um policial que tá bêbado, cheio de negócio de maisena. Como negócio é isso? Então o que é isso? Você está manifestando que você está mentindo. Então, mas quando a gente é cara de pau, a gente prefere a briga do que consertar essas coisas para largar essas confusões. Mas quando a gente é cristão, a gente entende as consequências que vamos estudar amanhã. Consequências da vida carnal. De Gálatas 6, 7 e 8, Paulo diz, não erreis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Quem semeia na carne, da carne vai colher a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito vai colher a vida eterna. Vamos estudar só amanhã. Gálatas 6, 7 e 8. Então eu já peço que você a partir de agora comece a orar. Senhor, não quero as consequências da carne em mim. Eu quero as consequências, os benefícios do Espírito Santo habitando em mim. Quem não tem o Espírito Santo? Olha aí, ó, característica do carnal. Por isso não tem o Espírito Santo. Por isso não pode dizer que é espiritual. Romanos 8, 9. Quem achou pode ler para mim aí. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 9. Para você não mentir para si mesmo, dizer, já tenho o Espírito Santo, porque eu prego, porque eu canto, que eu sou líder de igreja, que eu oro muito. Romanos 8, 9. Quem não tem o Espírito Santo? Pode ler, Landiane. Carta aos Romanos 8, verso 9. Peraí, lê direito que agora tu vai ler, porque senão ali não sai ali na gravação. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Olha aí, esse não é dele, quer dizer, não é de Cristo. Então, uma das características do espiritual, para quê? É porque o Espírito Santo em nós, ele é um símbolo de propriedade de Deus. Efésios 4,30 diz, e não entristeça o Espírito Santo, porque é a marca na qual tu estás selado por dia da redenção. Então ele põe em nós algo, Deus põe em nós algo chamado Espírito Santo, que ele olha lá de cima e diz, esse é meu Espírito, esse é meu. Ele vai voltar e vai levar para o céu os que têm o Espírito Santo. Ou se eu morrer hoje, vou para o céu, você também vai, porque tem o Espírito Santo. Mas ele está dizendo aí, ó, Romanos 8, 9. Ele está dizendo para uma igreja. Carta aos Romanos é para uma igreja, não é para quem está na parada gay, não é para quem está na marcha da maconha, não é para quem está na política corrupta, nem com roupa depravada. Não é tu não, tu é uma missionária de Jesus. Certo? Ele está falando
por uma igreja. Romanos 8, 9. Ele diz, vós, vou repetir o que a irmã Nandiane leu. Ele diz, vós não estáis na carne, mas no Espírito. Aí ele diz, se é, olha aí a dúvida de Paulo, porque isso é individual, eu não posso te julgar. Eu não posso dizer, tu tem ou não tem. Porque às vezes eu estou te olhando cantando aqui na igreja, ou recitando o versículo bíblico, e eu posso às vezes me enganar e dizer, esse aí é espiritual. Mas em Romanos 8, 9, Paulo tinha uma dúvida para a igreja também de Roma, que também talvez tenha esse problema do carnal e espiritual. Vou repetir, ele de Romanos 8, 9 diz, vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é. Aí ele diz no verso 9 ainda, de, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então primeiro eu quero falar sobre o Espírito de Cristo. Se eu não tenho ele em mim, eu não tenho Cristo. Não posso dizer que eu sou cristão. Nunca use essa expressão, eu sou cristão, quando você anda na carne. Quem está na carne é um perdido. Cristo não tem filhos perdidos. Os filhos dele são aqueles, como essa criança aqui que está sendo cuidada aqui, ó, por seus pais, ou por qualquer outro adulto, que pode dar uma água, ela recebe, que pode dar uma comida, um banho, ela recebe, não se zanga, está sendo cuidada. Assim é Deus querendo cuidar dos seus filhos. Quem não deixa Deus cuidar dele, para quê? Para tirar a carne? Para ele passar a ser um espiritual, ele não pode dizer, sou da família de Jesus. Tanto que Paulo diz assim, 2 Timóteo 2,19, rapidamente. 2 Timóteo 2,19, ele diz, aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então o papel da gente é todo dia dizer, olha, isso aqui está errado, já li na Bíblia que isso aqui está errado para o meu comportamento cristão, não é cristianismo o que eu quero viver, como eu aprendi lá no TikTok, como eu aprendi lá na internet, daquele influenciador digital lá satânico, que diz isso aí não faz mal, fumar de amba é muito bom, andar com roupa depravada é ótimo, Deus não tem nada a ver com isso, se é o diabo sendo ele. Que aqui diz, ó, quem não tem o Espírito Santo não pertence a Cristo. Romanos 8, 9. E ele ainda diz mais, quem não tem o Espírito de Cristo. O que é o Espírito de Cristo, irmão? Quando o Espírito Santo vem para nós vamos ser imitadores de Cristo. É isso que ele está tentando falar sobre o Espírito de Cristo. O mesmo Espírito que está nele, está em nós. Isso atinge o nosso comportamento para mudanças, que faz diferença entre o carnal e o espiritual. O mundano, sem Deus, e aquele que vem para o cristianismo, para ter o Espírito Santo. Por que você acha que Davi fez uma oração assim? Um dos homens mais amados que tem na Bíblia. A palavra Davi, no hebraico, é amado, que é a única nação do mundo que fala o hebraico, é Israel. E ele fala assim, Salmo 51, 10 em diante, cria em mim, ó Deus, é uma oração que ele fez. Glória a Deus, foi o que eu disse. Tu não sabe, tu estava conversando. Pois é, mas eu estou falando, quando eu estou falando, vocês têm que olhar para mim. Deixa vocês comentar entre si, quando terminar, tá bom? Tá. Olha a oração de Davi. Ele já era o rei de Israel, um dos homens mais milionários que existia na terra do ano 1000 a.C. Um dos homens mais poderosos do mundo do ano 1000 a.C. era o rei de Israel, Davi. Mas quase 1.500.000 soldados do exército dele. Mas ele fez uma oração assim no Salmo 51, 10 ao 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não me lance fora da tua presença. Não retire de mim o quê? O Espírito Santo. Olha o perigo que ele sabe, que ele mesmo sendo o amado de Deus. Pronto. Tá. Vou já chamar aqui o líder de vocês, nosso irmão Ranieri, dos jovens.
Ele quer dar uma palavra aqui rapidamente para vocês. Eu vou já olhar qual o tempo que nós estamos. Já estamos em cima da hora para encerrar. Irmão Ranieri, pode se preparar, nós estamos encerrando por hoje. Já, já. Olha aí, ó, sim, diga. Como é? Deus merece filhos santos. Disse minha irmã Nandiele. Ótimo, ela está captando as mensagens centrais da Bíblia. O alicerce bíblico, irmão, que ela falou aqui, ó. Deus merece filhos santos. A Bíblia diz assim, 1 Pedro 1,15, diz assim: assim como aquele que é santo te chamou, seja santo em toda maneira de viver, porque está escrito, seja santo, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,15, 16. Santo quer dizer separado do pecado, separado das coisas do mundo, separado do comportamento que o diabo põe na humanidade, que é anticristão. Eu decidi me separar. Isso é santidade. Eu decidi que não quero mais ir para o inferno. Por isso eu, como jovem ou adulto, quando eu chegar eu faço a diferença. Então Davi, voltando para Davi, ele tinha esse problema com ele. Ele mesmo quando errava, ele ficava pensando, e se ele tirar o Espírito Santo de mim? O que é que eu perco? Aí ele fez aquela oração que serve de testemunho para mim e para ti hoje. Mesmo sendo rico, poderoso, milionário, temido por todas as nações em volta, todos os países temiam o exército de Israel da época de Davi, mas ele disse, não retire de mim o Espírito Santo, não me lance fora da tua presença. Para que um homem milionário, poderoso, faz uma oração dessa? Se ele faz uma oração dessa, vamos fazer a nossa também. Vamos ficar de pé para a gente encerrar por hoje. E o meu irmão Ranieri, o obreiro da nossa igreja, vai fazer uma consideração final para vocês. Eu quero que vocês só façam uma oração se vocês entenderam essa parte. Amanhã vai ter a segunda parte. A segunda parte sobre o carnal e o espiritual. Tá, pode encerrar.